nosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho. Eu creio que nós precisamos de ajuda do Novo Testamento, é o que nós vamos fazer agora. Para compreendermos como, de maneira muito prática e específica, nós podemos andar no caminho da cruz. Como que o trabalho da cruz pode se processar em nós. Então, irmãos, deixa eu primeiro te dar um esquema, para depois compartilhar. O trabalho da cruz, isso é extremamente importante. O trabalho da cruz, ele segue dois braços paralelos, duas faces de uma mesma moeda, andam juntos o tempo todo. O trabalho da cruz em nós significa que Deus usará, em todos os momentos, a ação da sua palavra, em primeiro lugar. Primeiro braço do trabalho da cruz, a palavra de Deus. Eu já vou citar o texto. O outro braço do trabalho da cruz, a providência de Deus. Guarde isso para você meditar e deixar o Senhor ir lançando luz no teu coração. Como que Deus trabalha a imagem do seu filho em mim? Foi para isso que ele me chamou? Eu estou convicto que foi. Como que ele vai fazer? Um caminho dúplice, paralelo. Ele vai usar a sua palavra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a sua natureza é pertinente ao Deus vivo. Não é? Como ela não seria viva? Nosso Deus é o Deus vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva quanto à sua natureza. Eficaz quanto à sua operação. Então ela é viva e eficaz. O que ela vai fazer? Mais cortante do que a espada de 2 gumes. Preste atenção na palavra, irmão. 2 gumes. Sabe por quê? Todas as vezes que você recebe a palavra de Deus, quando Ele fala ao seu coração, essa espada está entrando em você. Depois a gente vai seguir o versículo, dividindo alma e espírito. Mas vamos devagar. Todas as vezes que essa espada entra, 2 gumes entram. Sabe quais são? Um gume opera a morte. O outro gume opera a ressurreição. Efésios capítulo 4 diz assim: despojando-vos do velho homem, o gume da morte, renovados no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 22, 23 e 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quando a palavra de Deus fala a nós, esse primeiro gume é o gume da morte. Visa nos despojar do ego, da carne, das cobiças, das paixões, das ambições, dos falsos motivos, dos falsos alvos, não é? Da soberba, e etc, etc, etc. Tanto lixo que há em nós, não é? Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai fazer esse trabalho. Quando Deus nos comprou, Ele não comprou um palácio, não é? Ele comprou um terreno baldio. Mas pela sua graça, Ele tirou o lixo. Ele abriu as valas. Ele está lançando os alicerces, chamando pedras vivas, aparando as arestas, porque pedra desengonçada, pontuda, não tem jeito de ser edificada sobre outra. E não para em cima de ninguém, não é? Você pode até tentar subir em cima do ombro do irmão, mas você não para em cima dele. Você tem muita aresta, não é? Muito pontudo, muito desengonçado. O trabalho da cruz não está fazendo a obra na sua vida, não é? Então você não pode ser ajustado a ninguém. Se não morrer, fica só. Os irmãos estão vendo a seriedade do caminho da cruz? Irmãos, nós precisamos fazer uma opção. Nós queremos morrer ou nós queremos ficar só? Nós queremos ser edificados como casa de Deus, como testemunho de Deus, ou nós queremos ficar só? Deixar de participar dessa realidade espiritual. Então, nós somos trabalhados dentro desse gume da morte em primeiro lugar, que despoja, espada afiada de 2 gumes. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 22, Efésios 4, 22. Verso 23, e vos renoveis
No espírito da vossa mente. É um termo muito interessante. Paulo não usa esse termo em nenhum outro lugar das suas epístolas, não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. É termo único no Novo Testamento. Ele significa espírito da mente. É muito interessante. Nós sabemos o que é espírito, nós sabemos o que é mente, mas o que será que é espírito da mente? Paulo diz que nós precisamos ser renovados no princípio que governa a nossa maneira de pensar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nascemos de novo, nós somos cristãos regenerados, mas com mente velha. Nascidos de novo no espírito, mas com mente velha. Vontade velha, emoções velhas. Nós nos alegramos com o que não dá alegria para Deus. Nós desejamos o que Deus não deseja. Nós pensamos o que Deus não pensa. Ou isso não é verdade? Só eu que sou assim. Sou um ET. Paulo, em Colossenses 3, ele diz assim, para os cristãos, para nós, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive, porque é possível nós não pensarmos. Não é? Você não tinha mandado pensar. Em Romanos 12, ele diz, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Se a mente não precisasse ser renovada, não precisava de transformação. Não é? Então nós somos cristãos, homens novos com mente velha. É aí que entra o trabalho da cruz. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante. Ela vai entrar em nós e vai mostrar a mente velha, o coração enganoso, que ninguém pode dissecar. Jeremias 17, 9. Quem o conhecerá? Impossível para nós. Não há capacidade de introspecção que possa nos mostrar o nosso coração. Nós somos tão tolos nesse caminho da introspecção. Achando que nós podemos colocar o termômetro aqui o dia inteiro e ficar tirando nossa temperatura espiritual. Hoje eu estou mais santo, hoje eu tenho a temperatura tanto, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz... Não é? E olhando assim para dentro de nós. Não é? Ou procurando, como diziam muitos, desde a época de Sócrates, né? Ter um encontro consigo mesmos. Irmãos, isso é um encontro que você nunca deve querer ter. Você vai morrer de infarte. Não é? Nós precisamos ter um encontro com o Cristo da cruz. Para que nele, no qual está o manancial da vida, Salmo 36, 9. Em ti, Senhor, está o manancial da vida. E na tua luz, vemos a luz. Sempre. Não é caminho da introspecção. É na tua luz, vemos a luz. Ele é fiel. A palavra diz assim, que o Senhor é fiel e irá consumar aquela obra que Ele começou em nós. Filipenses diz isso, Tessalonicenses também. Conservando nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis. Até a vinda do Senhor. Como? Trabalho da cruz. Então o primeiro gume da espada, morte. Precisa despojar, limpar esse terreno baldio. Né? Não há nada como a palavra para fazer isso. Por isso, irmãos, meditação na palavra, memorização da palavra, estudo da palavra, amor à palavra. O irmão Ni, um obreiro chinês, o Watchman Nee, ele dizia que nós precisamos ser homens e mulheres da palavra. Escravizados pela palavra, cativos da palavra. Não é? Porque a palavra de Deus é que chama à existência as coisas que não existem. Então, irmãos, quando aquele gume da morte entra, faz o trabalho de Efésios 4, 23. Mas depois, 4, 22. O verso 23 fala sobre renovar, então, o espírito da mente, ou o princípio que governa a nossa maneira de pensar. Não é? Como já expliquei, a mente velha. E o verso 24? O que está escrito aí? É o outro gume da espada. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Tá vendo? Não é natural. Você não pode chegar a ele por filosofia, por nenhum caminho gnóstico, especulativo. Não tem jeito. Tem que vir de cima para baixo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Então, os revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça, que aí tem a conotação de santidade, né? Em justiça e retidão, que são da verdade. Está vendo? Os dois gumes da espada de Hebreus 4. Deixa eu te explicar com mais uma passagem. Nós sabemos que a palavra escrita, logos, e a palavra rema, que seria a palavra logos, que o Senhor então torna viva, quando Ele fala aos nossos corações, não é? O Espírito Santo sopra a palavra de Deus e ela se torna viva para nós. Não é sempre assim? Não é? Nós sabemos quando isso acontece, irmãos, essa palavra, tanto logos quanto rema, elas são realidade por causa da palavra eterna, da palavra viva e eterna de Deus, da palavra que estava com Deus, da palavra que é Deus, da palavra que estava no princípio com Deus
e da palavra baseada no qual todas as coisas vieram à existência. Não é assim? A palavra, o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Você lembra que quando Simeão toma aquele verbo nos seus braços, verbo encarnado, ele diz assim para Maria: este menino está destinado para, o quê? Ruína. Esse é o gume da morte. Mas também para levantamento de muitos em Israel. Isso é da própria natureza do Senhor Jesus. Ele veio para derribar, mas ele também veio para edificar. Não é? Por isso, espada afiada de dois gumes. Todas as vezes que essa palavra penetrar em nós, essas duas coisas estão sendo realizadas. Graças a Deus. Morte e ressurreição. Mas, irmãos, porque nós somos pecadores, nós não estamos, quem sabe, num grau de proximidade do Senhor Jesus mais intenso. Todas as vezes que a palavra de Deus penetra em nós, nós sentimos mais, digamos que, dor do gume da morte. E nós ficamos assim desesperados, nós queremos chamar a igreja inteira para orar por nós. Irmão, vem cá, acorda, eu estou orando, eu estou em crise, eu estou em conflito, é o gume da morte entrando. A palavra falando. Não é? E nós queremos resolver esse problema de qualquer jeito. Não é? Vamos procurar alguém que dê um jeito aqui, que faça uma oração forte. Não é? O gume da morte. Mas, irmãos, esse é o propósito de Deus. Todas as vezes que Ele estiver falando ao nosso coração, nós precisamos ouvir a sua voz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é? Para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Né? Exortar-vos mutuamente cada dia, com a palavra. Então, irmãos, esse é o primeiro braço do caminho da cruz. Mas nós precisamos saber que se, no que concerne ao nosso sentimento, o gume da morte é o que nós sentimos, não importa o que nós sentimos. O justo não vive pelo que sente. O justo vive pela fé. Então nós temos que saber, que crer, que Deus disse que a ação da sua palavra é uma ação conjunta de morte e de ressurreição. Irmão, é impossível que numa espada o gume da morte entre e o gume da ressurreição fique para trás. Se a espada entrou, os dois entraram. Não é? Sempre. Mesmo que nós sintamos mais a dor. Mas então, debaixo do processo de Deus, do trabalhar de Deus, nós vamos vendo que aquele outro gume, ele é mais profundo. É um gume que toca a esfera do espírito. É por isso que nós sentimos tão pouco. Nós somos seres sensuais, seres emocionais. Então nós sentimos a dor do gume da morte, limpando a alma, mostrando a carne, as cobiças, as paixões, os desejos. Então a morte dói, não é? Mas nós temos que saber, como a irmã Margaret Barber dizia, o Senhor se coloca no exato lugar daquilo que Ele põe à morte nas nossas vidas. Tudo aquilo, irmão, que o Senhor Jesus leva à morte na minha e na sua vida, Ele se põe no lugar. Ele substitui. E esse é o gume da ressurreição. É por isso que nós podemos ter alegria no meio do sofrimento. É porque Ele substitui o que Ele tira. Esse é o nosso Deus. Essa é a natureza do nosso Deus. Irmão, se nós não conhecemos o caminho da cruz, nós não conhecemos o nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus, segundo Isaías 50, Ele andou nessa terra em trevas, sem luz nenhuma. O que é que os irmãos acham que Ele sentiu por esse lado? Rejeição, aflição, traição do secretário dos 12, não é? Negação de um dos mais íntimos, não é verdade? Foi isso que Ele sentiu, naturalmente falando, não é? Mas então, irmãos, bastava para Ele, no meio desse sofrimento, espiritualmente falando, os céus abertos, de tal forma que Ele pudesse ver o rosto de aprovação do Pai. Então, irmãos, na nossa vida, só o trabalho da cruz pode fazer isso. Do contrário, nós estamos condenados a uma vida sensual. Vou andar pelo que quero, pelo que gosto, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, e quem quiser se adaptar a mim, que se adapte. Não é? E como a igreja de Deus pode ser edificada? Então, irmãos, o caminho da cruz não é uma opção. O caminho da cruz é o único caminho para a edificação da igreja. Então, esse é o primeiro braço do caminho da cruz, a